Salve rapaziada, Carlão na área, gravando mais um vídeo para vocês sobre o assunto do momento, dos últimos meses, semanas, dias, a todo momento. Árbitro de vídeo, o famoso VAR, ou VAR, para quem gosta de ser mais íntimo da ferramenta. Desde já o vídeo é diferente, tem participações especiais, assiste até o final porque tem vídeos de especialistas no assunto, fica ligado. Deixa o like, se inscreve porque aqui o canal tem cultura, tem inteligência, tem conhecimento, futebol, educação, ó, padrão calo de qualidade. Então depois da vinheta, depois de você deixar o like, se inscrever se for novo, a gente fala do assunto. Vamos lá! Tum, tum, tá. Meus amigos e minhas amigas, VAR. Árbitro de vídeo, um problema no Brasil e uma solução em outros países. Por que o árbitro de vídeo não dá certo no nosso país? O que está acontecendo? O que tem de errado? Vamos primeiro entender o VAR. Não vou aqui falar de regra, não vou aqui inventar mimimi, apenas os princípios básicos. O VAR é um auxílio de vídeo para o árbitro de campo tomar as decisões corretas durante o jogo. Ele entra em ação no caso de 4 situações capitais. Primeira, análise de todos os gols. Segunda, análise de possíveis pênaltis ou não pênaltis que já foram marcados. Terceira, cartões vermelhos, no caso, uma agressão, uma falta mais dura. E a quarta, para erro na identidade na aplicação de cartões, seja 2 cartões amarelos para um jogador ou seja mandar o cartão amarelo para o jogador errado. Grandes ligas europeias adotam o árbitro de vídeo. Espanha, Alemanha, Portugal. E agora o Brasil vai ter o VAR em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Só que a experiência a nível de Copa do Brasil, a nível de estaduais, está sendo péssima, horrível, ridícula. E aí, antes da gente chamar o nosso primeiro especialista, eu adianto o seguinte. Tudo, eu, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, tudo e todos nós somos preocupados e avessos a mudanças. Tudo que requer mudança requer, ó, distanciamento. Quando nós sabemos que vamos mudar alguma coisa, sempre tem aquela ansiedade. Você no seu primeiro dia de aula, você no seu primeiro dia de emprego ou numa regra nova que o seu patrão colocou para você. E é isso que o Thiago Simões vai falar para nós. Fala, Thiagão! E aí, meu grande amigo Carlos Salvador, tudo bem? Bom, o VAR está sendo implementado aí no Brasil, muitos erros, muita discussão, muita interpretação. O fato é que tudo que é novidade, não só no mundo do futebol, mas também em outros esportes, tudo leva um tempo para se acostumar. Eu acredito também que esse momento e esse período seja um pouco maior no Brasil. Primeiro porque a gente tem árbitros que ainda precisam de desenvolver muito mais do que de outros países e também o fato do Brasil ser um país um pouco mais atrasado do que os outros, né? Valeu, um abraço para você e para todos os seus inscritos. Bem pontuado pelo Thiago com relação às mudanças, é isso que eu quis transmitir. Tudo que é mudança, tudo que é novo, gera medo, susto. Vai ser como? Como é que vai ser? E um reclama daqui, e um opina dali. É burburinho demais. E o Brasil, para quem não sabe, ou para quem já sabe, é sim o país do mimimi. Nada pode, nada tá certo, desconfio de todo mundo. Levando para esse âmbito da mudança, vamos começar com a mais difícil de todas. O Campeonato Brasileiro começa no próximo final de semana e nós temos a seguinte situação. VAR em todos os jogos e novas regras que serão a partir de julho serão adiantadas. Minha opinião, para que comece a funcionar o VAR, Leonardo Gaciba, chefe da comissão de arbitragem, precisa urgentemente reciclar todo o nosso quadro de árbitros, porque eles precisarão aprender, não adianta dizer que já aprenderam, porque eles precisam aprender sobre o VAR e eles precisam conhecer as novas regras, o que é um desafio muito difícil. Tem um vídeo aqui em cima, aqui, ó, que eu expliquei para vocês sobre as novas regras do futebol. Tudo no VAR, tudo no Brasil dá errado quando é colocado de forma nova e principalmente o brasileiro tem uma cultura gigante de desconfiado de tudo. É tudo contra o meu time, não, é tudo contra nós, é nós contra todos, é aquela história estão me roubando e não sei o que. Cultura nossa de reclamar. É necessário fazer para melhorar isso uma planificação, uma estrutura de criar novas culturas de orientação. Árbitros, treinadores e jogadores. Por que o VAR não funciona no Brasil? Muitas vezes a decisão é tomada pelo árbitro, avalizada pelo árbitro de vídeo, e o cara vai lá peitar
o juizão. O cara vai lá dar de dedo e barará, barará, barará. Por quê? A imagem mostrou, contra fatos no argumento. Isso é mais velho do que rascunho de Bíblia, é antigo. Não existe discussão contra imagem. Ponto. Por que a decisão no Brasil geralmente leva 10, 6, 5 minutos? Uma, que os árbitros ficam o tempo todo com o dedo no foninho. E aí o estádio inteiro, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não sabe o que está acontecendo. Não concordo em colocar a imagem lá no telão. Isso cria uma pressão, cria uma atmosfera. Imagina o Maracanã lotado com 70 mil pessoas vendo aquela imagem apitando na cabeça do juiz. Não. Só que na Europa já existem nos painéis eletrônicos. Revisão de gol, VAR revisão e o juiz colocou o dedo no ouvido. A primeira análise que a cabine de vídeo tem e não tomou decisão, ele chama o árbitro que vai lá para o seu monitor e enxerga. Enquanto isso no Brasil, olha, reolha, o juizão fica aqui, para, coloca a mão no peito, aí vem um, dá de dedo na cara. Está tudo errado. O próximo comentarista vai falar algo muito interessante. Ele vai ter que nos orientar a consumir o futebol daquela forma. E eu acho interessante que alguém que pensa um pouquinho diferente, mas que fala, olha, estou aberto e preciso mudar. Fala aí, Marcelo Duó, meu amigo narrador da Rede TV e da Rádio Globo. Conta pra mim. E aí, grande Carlos Salvador, o rei do FIFA. Obrigado aí pelo espaço, viu? Pela pergunta. É o seguinte, sobre o VAR. É ótimo pro futebol, traz justiça nos lances capitais, que nem sempre determina um jogo inteiro. Essa discussão é sim relativa, embora muita gente ache o contrário, né? Se um time está jogando melhor, o centroavante perde um gol embaixo do gol e o time perde o jogo, onde é que está a justiça? Né? Mas ele resolve muitos problemas, sem dúvida, não todos, mas resolve muitos. Mas ele muda a experiência do jogo. E isso eu acho uma contraindicação, não acho legal. E não acho legal porque eu não acho legal, e ponto. Muita gente prefere dizer que a gente pensa assim porque não quer, não é honesto, porque é antigo, e não tem nada disso. Lances como o da Champions League mexem com essa relação do gol, né? A emoção imediata que sai de um lado e vai para o outro. Eu não gosto, mas vou ter que me adaptar a isso, e vou ter que adaptar o meu trabalho a isso, né? Que é narrar esse tipo de lance e tal, e pensar em maneiras de contar essa história de uma outra forma, né? Não é porque eu não gosto que tem que acabar, né? Só que às vezes me irrita, sem dúvida. Isso aí, essa relação com o gol, ela vai mudar em muitos lances, como mudou no rugby. O Marcelo deixou muito claro, no caso da profissão dele, que é transmitir a emoção por voz, por imagem também, ele vai ter que se adaptar a esse tempo de espera. E é alguém que está totalmente aberto a fazer isso. É da profissão, é do jogo. O brasileiro quer manter os antigos vícios, e isso está errado. Então, assim, um outro detalhe. Parte da imprensa é contra o VAR, mas é diferente do que o Marcelo falou. O Marcelo se adapta. Os outros batem. Eu vi comentarista famoso, não cito nomes porque nada contra ninguém, mas dizendo que o gol do Manchester City é anulado, tirou a emoção do gol, com aquilo. Mas o Tottenham ia passar com um placar, uma derrota injusta. E aí? Faz como? Faz o quê? Futebol não é jogo de justiça. Marcelo citou e eu cito também. Você bate 10 vezes no gol. Quem joga FIFA sabe, bate 10 vezes no gol. Uma bola do adversário entrou. É justiça? Não é. Só que o VAR trouxe o jogo veio ao jogo para minimizar erros. E o que precisamos hoje é minimizar erros. Terceiro e último comentarista, meu querido e amigo André Galvão. Um abraço, Andrezão. Conta pra nós, o que você entende? Qual a sua dificuldade com relação ao VAR aqui no Brasil? Fala, Carlão! Olha eu aqui também contribuindo para o seu vídeo novo no canal a respeito do VAR. André Galvão, Rede Transamérica de rádio, com a camisa do Novo Horizontino, que eu gosto, que você coloca umas camisas bonitas e alternativas aí nos seus vídeos, Carlão. Olha só, é o seguinte, eu entendo que essa coisa do VAR ainda não está bem desenvolvida no Brasil. Uma coisa é seguir o protocolo corretamente, né? Como aconteceu, por exemplo, no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Todo lance de gol ou de pênalti precisa ser revisado, né? E no caso o pênalti havia sido marcado a favor do Palmeiras, então a revisão é absolutamente normal. O que para mim não pegou bem foi o fato dele revisar um lance interpretativo. Ah, mas
tem muita gente dizendo uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu ouvi até uma explicação interessante do Paulo César de Oliveira, falando que o árbitro viu um empurrão e o empurrão não aconteceu e os auxiliares de vídeo corrigiram o árbitro de campo. Mas aí é que tá. Essa a pergunta que eu faço. Quem disse que o empurrão não aconteceu? Como medir a intensidade do toque? Para mim, o André colocou uma situação fundamental. Estão usando lances interpretativos para o VAR. E não é por aí. Árbitro de vídeo é um recurso para auxiliar. A decisão é do árbitro de campo. Até aí, ok. Claro, tem árbitro de campo que é arrogante, principalmente no Brasil, que deixa para mim, eu vi aqui e tal. E não é. E ele discute com a imagem. Detalhe interessante, nessa situação de interpretação, você não pode apenas a qualquer lance do jogo querer, olha no vídeo, não olha no vídeo, fala para mim, não fala para mim. Somente naquelas 4 regras que eu citei. Aí é interessante. Por que o árbitro vai ser arrogante de manter a decisão e se o árbitro viu diferente? Ele não pode ficar analisando a interpretação. Mas como disse o André, o que é interpretação? E aí? O que é capital, o que não é capital? É bem complicado. O que eu faria se eu fosse o Carlos Augusto Gaciba? Treinaria árbitros, jogadores, imprensa e treinadores. E óbvio que eu não faria um seminário, um curso. Iríamos em cada clube, em cada estádio, para quê? Fazer uma campanha de conscientização do que é o VAR, o que o VAR proporciona. Não briguemos com a imagem. Não ameacemos jogadores com cartão só porque o cara está peitando. Oriente ele, o time dele, a somente o capitão falar. Por que na Europa a decisão é mais rápida? Porque é um respeito. E infelizmente, sou brasileiro, mas digo, nós somos um povo desrespeitoso com as regras, com as leis, inclusive com a nossa sociedade. Brasileiro quer tirar vantagem em tudo. Então o cara fez pênalti, a imagem mostrou, mas ele continua desafiando o juiz, dizendo que não, que o juiz é isso, que é aquilo outro. Meus amigos, tem muita coisa para melhorar. Acredito muito e sou um defensor do árbitro de vídeo. É necessário que haja um entendimento completo do estádio. Uma coisa é o VAR analisar em vídeo lá no Old Trafford, onde tem telão, barará. Outra coisa é na Arena Condá. Tem essa situação. Esperamos que nós tenhamos um campeonato brasileiro sem polêmicas de árbitro de vídeo, mas quem sabe com muitas polêmicas de vitórias, de jogo justo ou injusto com relação à bola rolando. Ninguém mais aguenta falar sobre, tira a emoção do gol, comemora 2 vezes. Não é por aí. Vamos corrigir. Talvez ajuste aqui, ajuste ali, tudo se resolva. Galera, então é isso. Por que o VAR não funciona no Brasil? Cultura, desconfiança do nosso país, falta de educação dos nossos jogadores e técnicos e falta de profissionalismo da nossa arbitragem. Concorda comigo? Não concorda comigo? Discorda? Comenta aqui. Com educação será respondido. Camisa do Clube do Remo, torcedores do Paysandu, amo todos de paixão, manda a camisa pra cá que eu faço. Beijão pra todo mundo. Link do canal do Marcelo Duó, do Thiago Simões e do André Galvão aqui na descrição. Fórmula 1, Diário de Narrador e muitos games, os caras são bons e parceiraços. Valeu!